Fala pessoal, bom dia, meu nome é Gustavo, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre dividendos, o que são dividendos, como ganhar dinheiro com ações de dividendos, será que vale a pena ação de dividendo, de crescimento, enfim, é um pouco do que a gente vai olhar hoje. Antes da gente ir pro vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever, ativem os sininhos, tá bom? E comenta aqui qual é a ação de dividendos que você prefere, o que você mais gosta, se você prefere dividendos ou crescimento, enfim, qual que é a sua estratégia. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Para o vídeo de hoje, gente, eu escolhi o Bradesco como nosso estudo de caso. Esse é o ativo que a gente vai usar como base para mostrar como o dividendo ele representa a maior parte do retorno do investidor, tá? Então, antes da gente entrar no tema, né? Primeiro, o que são dividendos? Para quem não conhece, o dividendo ele é uma parte do lucro da empresa que é distribuída ao acionista. Então, todo ano a empresa vai lá, ela vende os seus produtos, depois ela paga os impostos, tira o custo da mercadoria vendida, aí ela tem que pagar os funcionários, pagar todo a logística, a entrega, enfim, toda essa parte, paga depois o imposto sobre o resultado que ela tem, e aí sobra aquele lucro da empresa. Esse lucro ela pode manter dentro do negócio e reinvestir, então ela pega esse lucro e abre uma loja nova, uma fábrica nova, enfim, ou ela pega esse lucro e distribui para o acionista e paga para o acionista para poder remunerar, vamos dizer assim, seria o dinheiro que ele tira do negócio. E aí, o que isso significa para a gente? Que o dividendo, por ser uma parte do lucro, o investidor vai buscar? Empresas que sejam lucrativas, que deem bons lucros, que eles sejam consistentes, ou seja, todo ano você tenha uma empresa que dê lucro, porque se tiver prejuízo, você, acionista, vai ter que aportar, colocar dinheiro nessa empresa, e que principalmente o lucro cresça ao longo do tempo. Porque todos aqui sabem que nós vivemos no Brasil, temos um negócio chamado inflação, no geral bem alta, e com o tempo o dinheiro passa a valer menos. Então de nada adianta eu investir numa empresa que há 10 anos atrás dava 10 bilhões de lucro e hoje dá 11 bilhões de lucro. 10 bilhões são muito menos hoje do que era há 10 anos atrás. Então você precisa buscar uma empresa que consistentemente cresça o lucro. Então vamos olhar um pouco do Bradesco, como que foi o histórico de resultado deles? Será que eles cresceram o lucro? Não cresceram? E o dividendo, acompanhou ou não acompanhou? Então, hoje, gente, Bradesco está 16,72, tá com um preço sobre o lucro de 7,48, que isso significa que em 7 anos e meio, todo o lucro que o banco vai gerar vai dar R$ 16,72, ou seja, em 7 anos e meio, ele vai te devolver em lucro que você está pagando hoje pelo banco, tá? Tá com dividendo de 8%, ou seja, se você comprar Bradesco hoje a 16,72, você vai receber 8% de dividend yield, tá? De dividendo pago na sua conta. E aí, ó, quando a gente olha aqui o Bradesco, então eu estou aqui no investidor 10, quando eu desço aqui na parte de histórico de resultados, você tem aqui o lucro do banco. Então você tem aqui, eu posso olhar no período máximo, né? Então você tem aqui desde 2010. Então quando a gente olha no médio a longo prazo, qual que é o cenário que a gente tem? Então eu tenho que o banco lucrava aqui na época de 10 bilhões em 2010, e a gente vê que ele cresceu consistentemente até 2015. A gente passa de 2015 a 2016, um período de queda do lucro do banco, que é um resultado bem ruim, e a gente vê aqui esse fazendo fundo em 2023, foi um ano desafiador para o banco. Aqui ele teve alta na inadimplência, isso bateu bastante no resultado, mas desde 2023 a gente vem tendo uma evolução consistente no lucro do banco. A gente estava aqui nos 14 bilhões, estamos agora em 23,9 bi, e a expectativa do mercado é que esse ano o banco lucre 28 bilhões, sendo o recorde histórico do banco. E aí, quando a gente olha aqui a cotação do banco, aqui o investidor 10 ele tem um gráfico muito interessante, que é a cotação versus o lucro. Olha só, você pode ver que quando o lucro sobe, a cotação sobe. Quando o lucro cai, a cotação cai. E aqui a cotação em, vamos dizer assim, parece um amarelo, né? Ela cai muito mais do que o lucro. Por quê? Porque o mercado precificou que o banco ia ir pro bege. E aí a gente vê agora uma recuperação nos lucros e não necessariamente uma recuperação para o mesmo patamar de antigamente. Então você olha só, quando eu olho a cotação, o banco chegou a valer R$ 25,60, enquanto lucrava 22 bi. Hoje o banco lucra 24 bi, mais do que ele lucrava naquela época, e está valendo R$ 16,72. Ou seja, isso me indica que o banco pode estar barato. E aí o que eu quero mostrar para vocês? Quando eu olho então o dividendo pago pelo banco, qual que é a situação que a gente tem? Eu tenho que aqui ó, eu venho aqui em dividendos pagos, você pode ver que em
2017, 18, a gente tem um crescimento do dividendo por conta do lucro. De 2018, de 2019 para frente, a gente tem uma queda nesse dividendo, aqui batendo fundo em 2022, e depois a gente vê que o banco vem retomando esse crescimento de dividendo, porque o lucro vem crescendo. Ou seja, o que a gente procura? Empresas que cresçam o dividendo. E aí, eu quero abrir aqui uma simulação que eu fiz para vocês, que é qual que é o poder dos dividendos no investimento. Então, primeira coisa, tem algumas premissas que a gente vai usar para fazer essa conta. Primeiro, o preço do banco, que está hoje a 16,72, um que o crescimento dos lucros de 6% ao ano, ou seja, digamos que o banco continue crescendo de 2026 até 2030, 6% ao ano, e que ele fique num preço sobre o lucro esperado de 8 vezes, ou seja, que o mercado pague 8 vezes o lucro pelo banco. Qual que é a situação que a gente teria? Então, hoje, o banco cotado a 6,72 estaria lucrando anualmente por ação R$ 2,60. Se ele pagar 60% disso do lucro dele em dividendo, vai dar um lucro de R$ 1,58 por ação, o que vai dar um dividend yield de 9,47%. Ou seja, quem comprar a Bradesco hoje, se ele lucrar esses 28 bi que eu estou te falando, vai receber 9,4% de dividend yield no bolso, o que é um baita de um dividend yield. Mas o ponto não está nem nesse ano, o ponto aqui está nos próximos anos. Por quê? A pessoa que comprar a Bradesco nesse ano, se o mercado tiver essa reprecificação, se ele for para 8 vezes preço sobre lucro, ela não vai estar cotada a R$ 16, ele vai para 22,39. Porque o lucro vai crescer, você vai ver, ele sai de 2,60 para 2,80, por isso a cotação também vai seguir, porque a cotação segue o lucro. Com isso, o dividendo também aumenta. Ele sai de R$ 1,58 para R$ 1,68. E aqui o dividend yield vai para 7,5, mas o que mais importa é o yield on cost. Que é o yield on cost? É o dividendo pago, então esses R$ 1,68, dividido por quanto você pagou na ação, que é a melhor coisa do mundo, porque não importa o quanto está hoje, o que importa é a que valor você comprou. E aí eu mostro para vocês a evolução, olha só, se o banco continuar crescendo o lucro, o que a gente tem? Um yield on cost que vai para 10,6%, 11,2% e 12% ao ano em 2030. Então, lá em 2030, o Bradesco, que hoje está te pagando 9,5, vai estar te pagando 12% ao ano. Somente por você ter comprado ele numa cotação boa. E aí, o que eu trago para vocês? Se a gente for olhar em 5 anos, se ele continuar, se ele entregar esse crescimento que eu estou te falando, o Bradesco vai ter lucrado R$ 14,90 e vai ter distribuído para você R$ 8,93 por ação. Então você comprou ele a 16, ele distribuiu 8,93, praticamente metade do que você pagou nele, ele te distribuiu em dividendo no seu bolso, que você vai poder reinvestir ou gastar, enfim, reaplicar. E se você for fazer a conta, 89% do que você pagou nele, ele gerou de lucro para você em 5 anos. Fala se não tá de graça. Então, assim, não é recomendação, é claro, mas é um ativo que eu acho que vale a pena ser estudado. Então, acho que aqui ficou claro que o dividendo tem impacto relevantíssimo no seu retorno, né? Ele é boa parte do seu retorno. Você pode ver que metade do que você pagou você vai ter reavido em forma de dividendos. Mas a pergunta é, tá, Gustavo, mas se eu investir R$ 1.000 por mês, quanto que eu teria investindo em Bradesco se ele entregar esses resultados? E aqui eu trago para vocês, olha só. Então, pegando essas premissas do banco tá cotado a R$ 16,72, você começando com nada e investindo R$ 1.000 por mês. Como que seria essa situação? Então, primeira coisa, hoje você teria 717, você conseguiria comprar 717 ações do banco neste ano, com esses R$ 12.000. Você teria um patrimônio de 11.988, ficou um pouco abaixo dos 12 mil, porque eu tive que arredondar, né? Porque as ações você não consegue comprar em fração, você consegue comprar cheia. E aí, neste ano, você receberia R$ 1.135 de dividendo. Ou seja, já daria para você fazer algumas das coisas. Já daria para fazer uma pequena viagem, já daria para você pagar o Netflix todos os meses, somente com esse investimento em Bradesco. Mas o ganho não está aqui. O ganho está no médio e longo prazo e eu vou te mostrar. No segundo ano, você conseguiria comprar 1.303 ações de Bradesco e você teria um patrimônio de R$ 29.100. E aqui já fica interessante, porque você investiu R$ 24.000, correto? Só que desses R$ 24.000, seu patrimônio já se transformou em R$ 29.000, porque o banco teve essa reprecificação.
E você gerou de dividendos só em 2027 mais R$ 2.100 que você vai vir e vai reaplicar nessas ações e no ano seguinte vai comprar mais ações. 2028 você vai ter 1.900 ações que vão te produzir um dividendo total. Lembrando, eu estou usando na conta aquele dividendo lá em cima, esse lucro aqui lá em cima. Esse lucro por ação que eu te falei, o dividendo também. Então você vai ter um dividendo total de 3.300 nesse ano, que você vai seguir reinvestindo, e no final, em 2030, você vai ter 3.138 ações, te produzindo um dividendo anual de R$ 6.200. E aqui que você começa a ver a multiplicação do patrimônio. Por quê? Você investiu, faça a conta comigo, 12 mil por ano, vezes 5 anos, você investiu R$ 60.000. Isso foi o que você tirou do seu bolso. De dividendos, você recebeu 17.700. Ou seja, se eu fizer a conta do que esse dividendo representou do seu valor investido, 29% de tudo que você investiu foi reavido em dividendos. E aí, qual que é o mais interessante? Você ainda tem essas 3.138 ações. Ou seja, o seu patrimônio agora é de R$ 83.700 em uma carteira que te produz 6.200. Ou seja, você investiu 60 mil, esses 60 mil viraram 83 mil, e todo ano esses 83 mil vão te gerar R$ 6.200 de dividendo. Se você fizer a conta de quanto que isso daqui daria por mês, olha só, a gente pega isso aqui e divide por 12, a gente já está falando de R$ 522 todos os meses. Gente, a gente tá falando de R$ 522 num país como o Brasil, em que o salário mínimo é 1.500, 1.600. Um terço do salário mínimo investindo R$ 1.000 por mês durante 5 anos. Você já tem um terço do que seria a aposentadoria mínima do INSS. Então veja como é fácil, como é simples, né? Não vou dizer que é fácil porque exige consistência, tem os aportes e tudo mais. Mas pegando uma ação simples como o Bradesco, colocando um crescimento em linha com a inflação, como que os dividendos eles geram esse retorno composto ano contra ano e essa evolução do patrimônio. Se você jogar aqui mais 5 anos, facilmente isso daqui dobra, tá? Mais do que dobra, na verdade. Então, senhores, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco dos conceitos sobre dividendos, a importância do dividendo na conta, como ele retroalimenta o seu reinvestimento, ele potencializa muito a sua jornada até a independência financeira. Então, o vídeo de hoje foi isso. Não esqueça de curtir, se inscrever, ativem os sininhos, tá bom? E comenta aqui se você tem Bradesco, se você gosta de investir pensando em ações de dividendos e qual que é a sua estratégia, tá bom? Bons investimentos e até a próxima.